Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Louvado seja Deus, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos com a igreja, com todos aqueles que têm o desejo de poder aprender da palavra de Deus. Eu estou certo que, mais uma vez, o Senhor irá abençoar a sua vida, irá agraciar a tua vida com a poderosa palavra e, mais uma vez, nós iremos estudar bem basicamente o significado das matérias e depois abordar o seu conteúdo. Já falamos aqui sobre a martiologia, a doutrina do pecado, soteriologia, a doutrina ou estudo da salvação. Já falamos também de bibliologia, que vem do grego biblos, que significa estudo da Bíblia. Já falamos também sobre a antropologia, anthropos, que vem do grego homem, o estudo do homem. E hoje nós iremos tratar a respeito da eclesiologia, que é o estudo ou a doutrina da igreja. A palavra eclésia, ela vem do grego. A palavra eclesiologia se derivou do grego a palavra eclésia. Eclésia significa chamados para fora, ou seja, a igreja. Então, eclésia, do grego, que significa chamado para fora. Derivou-se o nome com logia, que significa estudo ou doutrina, ou a ciência. Então, caracterizamos eclesiologia, que significa a doutrina da igreja. Então, iremos abordar nesta matéria aqui alguns assuntos básicos a respeito da eclesiologia, uma matéria tão gloriosa que diz assim: a palavra igreja é traduzida do termo grego eclésia, que significa chamados para fora. Esta palavra eclésia é que deu origem ao termo eclesiologia, que é o estudo ou a doutrina da igreja. A igreja é de fato um organismo vivo, composto por todos aqueles que são chamados para fora, dentre todas as nações, tribos, povos, línguas, para constituírem o povo eleito de Deus na face da terra. Em 1 Timóteo, capítulo 3, no versículo 15, o apóstolo Paulo escreve ao pastor Timóteo como o obreiro deve proceder na casa de Deus. Ao mesmo tempo, revela o papel que o povo de Deus deve exercer perante a sociedade como igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Paulo nos oferece 3 designações para o povo de Deus nesta passagem bíblica. Ou seja, Paulo, nesta passagem bíblica, ele difere 3 designações. Ele designa 3 características para que o povo possa seguir, a igreja possa ornamentar e seguir adiante, que são: a primeira, que fala igreja do Deus vivo; segundo, coluna; terceiro, baluarte da verdade. A eclesiologia também estuda a igreja como organização e como organismo. Como organização, a igreja possui o seu sistema de governo e modelo de administração eclesiástica. Como organismo, a igreja obedece às ordenanças de Cristo, cumpre a sua missão na terra, adorando a Deus em espírito e em verdade, aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então nós falamos aqui de tópicos, que o primeiro é a igreja do Deus vivo, e depois nós vamos estudar os nomes dados à igreja nas Escrituras. Depois a igreja como coluna, vamos estabelecer o que Paulo nos direciona nas suas 13 cartas, como a igreja de Cristo, também focando a igreja de Corinto. Depois como baluarte da verdade. E depois as 2 grandes ordenanças da igreja, que aí vem nos falando sobre o batismo e a Santa Ceia. Quarto, sistema de governo da igreja. Vamos falar do sistema episcopal, vamos falar do sistema presbiteriano, vamos falar do sistema congregacional. Quinto, vamos falar também da missão que a igreja tem nesta terra e depois a conclusão.
Na conclusão, iremos estudar as seguintes palavras. O historiador John Lea afirma que um de seus livros, que um rei francês, certa feita sugeriu à corte que iniciasse uma nova onda de perseguição contra os cristãos em seus domínios. Um general conselheiro, porém, replicou sabiamente a proposta real com estas palavras: Majestade, a Igreja de Deus é uma bigorna que já destruiu muitos martelos. O Espírito Santo é aquele que adestra a Igreja de Deus para a batalha. Em Isaías 59:19, o profeta Isaías escreve que, vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor alvorará contra ele e a sua bandeira. Segundo o grande teólogo Bancroft, o dia de Pentecostes marcou o raiar de um novo dia nas relações entre o Espírito Santo e a humanidade. Ele veio para habitar na igreja. Todo o trabalho eficaz que a igreja tem feito está sendo realizado no poder do Espírito Santo. A incredulidade, a dúvida e a crítica podem atacá-la, mas não podem derrotá-la. A igreja, o verdadeiro corpo de Cristo, habitado pelo Espírito Santo de Deus, é tão indestrutível quanto o trono de Deus. Então, fique com essa palavra, com esta matéria. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, que Deus vai falar mais fortemente ao teu coração e que, mais uma vez, o Senhor possa te encher de ricas bênçãos de Deus. Falamos agora sobre esta tão sublime matéria que você vai acompanhar mais vezes, que você vai estar diante desta palavra mais vezes e que o Senhor vai poder te abençoar. Então já falamos de amartiologia, soteriologia, já falamos de vários assuntos e agora falamos da eclesiologia. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus, que Deus possa lhe abençoar neste estudo bem básico, uma noção bíblica básica e teológica a respeito da eclesiologia. Derivou-se do grego eclésia e os significados nós já falamos aqui. Os significados muito importantes. Eclésia, tirados para fora. Se você foi tirado para fora, você é a igreja de Deus. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus.